Fala pessoal, tudo bem? Esse é o quarto episódio da série Caminho da Disciplina. E se você não assistiu aos primeiros 3 episódios, eu recomendo que você assista. Se você de fato quer vencer o vício em PMO e praticar a retenção seminal, que é a maior decisão que você pode tomar na sua vida, assista os primeiros episódios porque serão de grande ajuda. O nome desse episódio é O Perigo dos Pequenos Vacilos. E a pior coisa que você pode fazer é começar o dia vacilando, recebendo gatilhos na internet, dopamina barata, saindo na rua vendo mulheres e não transmutar sua energia. Não tem coisa pior do que você começar o seu dia já com picos altos de dopamina, se tocando, tendo prazer, procrastinando anteriormente e no final do dia estar completamente frustrado porque você tinha planejado o seu dia, aí você começou a ter prazer, pensando você que mesmo assim ainda iria para a disciplina e não foi. Muitas pessoas ficam nisso, tendo picos de dopamina, se tocando sem o conteúdo adulto, achando que não tem problema. Aí o cara faz isso 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, porque a mente se vicia nesses picos de dopamina. Aí o cara acha que está retendo sêmen. De fato, até está, mas a mente se vicia em prazer fácil. Você deve viciar sua mente em prazeres naturais. Essa é a prova de que, de fato, a energia do homem vem do sêmen. Porque o cara que se toca sem o conteúdo adulto e não ejacula, todos os dias ele estará motivado a ter aqueles picos de dopamina. Caso ele ejaculasse, ele não teria essa motivação para ficar todo dia tendo aquele prazer. Ele estaria exausto. Se ele não está exausto pelo estímulo mental, quer dizer que de fato a perca de energia e de motivação vem do sêmen. Apenas uma pequena introdução. Porque a maioria das pessoas acha que a recaída começa quando ela comete o erro. Mas na verdade, ela começou muito antes. Ninguém cai de um penhasco em um único passo. Primeiro a pessoa vai chegando cada vez mais perto da borda. O cara que pratica o edging, ele está na borda. Ele vai fazendo isso 1 dia, 2 dias, 3 dias, mas uma hora a tendência é jogar sua energia vital pelo ralo. E você tem que entender, a queda ela é construída aos poucos. Dificilmente alguém acorda decidido a abandonar seus princípios. Foi o que eu falei antes. Muitas vezes o cara acorda pensando em disciplina, mas ele vai vacilando e quando ele vê, ele já está mergulhado na dopamina barata e acaba procrastinando depois e no final do dia só resta frustração. Antes disso, como eu já disse, a pessoa faz pequenas concessões. Por exemplo, só vou assistir esse vídeo. Só hoje vou relaxar. Só dessa vez não tem problema. Vou entrar nesse ambiente, mas vou me controlar. É assim. Cada uma dessas decisões parece pequena, mas juntas mudam completamente a direção da pessoa. Agora, uma informação muito importante. Os pequenos vacilos diminuem a resistência. Imagine uma muralha protegendo uma cidade. O inimigo não precisa derrubá-la inteira. Basta abrir uma pequena brecha. Depois da primeira brecha, as próximas ficam muito mais fáceis. A disciplina funciona do mesmo jeito. Quando você quebra uma regra pequena, sua mente começa a negociar as próximas. Quando você quebra uma regra pequena, sua mente começa a negociar as próximas. A regra era começar o dia sem celular, sem estímulo, mas você abriu uma pequena concessão. Daí, isso foi levando a outras concessões e você sabe o que acontece depois. E na minha experiência, eu já passei milhares de vezes por isso. Eu percebi que quase todas as minhas recaídas foram precedidas por pequenos deslizes. Não foi um grande erro de repente. Primeiro, eu relaxava na rotina, depois consumia conteúdos que não deveria, depois deixava de fazer
o que me fortalecia, e quando eu percebia, a recaída já estava praticamente decidida. Isso vai fazer você entender que o problema não é apenas o ato, não é apenas o último ato, não é a recaída que foi o erro principal. A recaída foi construída com pequenos erros, e você deve aprender a estratégia certa para cortar o problema já no início. Em vez de lutar quando a tentação está enorme, lute quando ela ainda é pequena. Entenda isso. Em vez de lutar quando a tentação está enorme, quando você já está excitado, enfim, lute quando ela ainda for pequena. No meu caso, eu sou uma pessoa que consigo entrar em disciplina com mais facilidade pela manhã. Então, se você é uma pessoa que tem mais facilidade de controlar seus impulsos pela manhã, use esse horário da manhã para já começar o seu dia bem. Agora, independente se você tem facilidade ou não, sempre comece de manhã, porque é impossível você não começar de manhã e também não se jogar em distração nenhuma. A não ser que você esteja trabalhando num serviço bem pesado que não dê tempo para você ter a sua disciplina pessoal. Aí você vai ter que começar em outro horário. E você tem que imaginar a seguinte cena. É muito mais fácil fechar uma porta do que expulsar alguém que já entrou na casa. É mais fácil apagar uma faísca do que um incêndio, não é? Então, amigo, você deve parar de perguntar por que você recaiu. Comece a perguntar onde você deu a primeira permissão. Você deve entender isso de uma vez por todas. Você deve parar de se sentir culpado todas as vezes que você recai, como se a pior coisa fosse a recaída. Você deve se analisar e ver quais são os pequenos deslizes que você está cometendo no começo do seu dia, no decorrer do dia. Porque tem deslizes que você comete no final do seu dia e isso impacta até no dia seguinte, se você prestar atenção. A disciplina não protege você apenas das grandes decisões. Ela protege principalmente das pequenas decisões, porque são elas que definem as grandes. Preste atenção nisso. Grandes quedas começam com pequenas permissões. Nunca esqueça disso. Pequenas permissões. É gradual. Você vai fazendo concessões. Vai em ambientes, redes sociais, vê pessoas. Aí vai acumulando. Vai acumulando. Quando você vê, você já está atolado até o pescoço. Lembre-se disso. Esse foi o 4º episódio da nossa série Caminho da Disciplina. Assista os demais episódios e se inscreva nesse canal. Ajude esse canal a chegar aos 500 inscritos e crescer ainda mais. Curta o vídeo, compartilhe e comente. E um abraço para você. Siga firme.